Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série Ouvindo a Voz de Deus. Hoje vamos estudar sobre a volta de Jesus. Nesse momento eu te convido que você feche seus olhos para a gente fazermos a nossa oração. Santo Deus, nesse momento vamos estudar a sua palavra e queremos que o seu Santo Espírito nos dê o discernimento, a compreensão do estudo de hoje, que vamos falar sobre a maravilhosa esperança da volta de Cristo Jesus. É em nome dele que oramos. Amém, Senhor. Muito bem, amigos. Existe uma promessa que todos os cristãos compartilham, independentemente de qual seja a denominação religiosa a qual pertença, mas todos os cristãos temos uma coisa em comum, e é a maior esperança da volta de Cristo Jesus. Por isso, a primeira pergunta diz assim: qual foi a maior promessa que Jesus nos fez? A resposta está no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, vamos ler o versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, que maravilhosa esperança! Deus disse para você: não se turbe o vosso coração, não esteja angustiado, tenha confiança, tenha esperança. E Jesus disse: olha, eu estou indo, estou indo lá para o meu Pai, mas eu estou indo para preparar um lugar. E quando eu terminar de preparar o lugar, fazer tudo direitinho lá, eu prometo que eu vou voltar. Então essa é a promessa de Jesus, que ele voltaria. E quando eu voltar, disse aqui Jesus, vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a maior esperança que todos os cristãos temos, que Jesus volte por segunda vez, para nos levar para o céu. Amém? A segunda pergunta é uma pergunta muito importante também. Disse assim: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Cristo? Porque no passado, e até no presente, na verdade, tem muitas pessoas que ficam marcando datas. Tá? Alguns anos atrás, as pessoas diziam que Jesus voltaria para o ano 2000, que o ano 2000 seria o fim do mundo. E nada aconteceu. Depois alguns falaram: não, o ano 2010 Jesus está voltando ali, que o mundo vai acabar, que isso, que aquilo. Passou o 2010 e nada. E aí, será que tem alguém que sabe o dia que Jesus vai voltar? Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, vamos ler o versículo 36. Disse assim: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus disse: olha, daquele dia ninguém sabe o dia nem a hora, somente meu Pai. Nem sequer os anjos têm o direito de saber isso. Então, como é que algumas pessoas ensinam e dizem: olha, Jesus vai voltar daqui a tanto tempo para tal data? Quando encontremos alguém que começa a marcar datas, falar de anos, de hora, como está aqui, então você sabe que essa pessoa é um falso profeta, é um falso Cristo, um falso pastor. Porque biblicamente ninguém pode ser o dia nem a hora. Amém? Mas o fato é que Jesus sim vai voltar. Agora, eu queria falar um detalhe para vocês com relação ao nosso estudo anterior. Embora não saibamos o dia da volta de Jesus, mas ele nos deixou, ele nos falou quais seriam os sinais que estariam acontecendo no mundo antes da sua vinda. E é por isso que todo o capítulo 24 de Mateus fala isso. Olha, ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, haverá fome, pestes, terremotos, tudo isso. E depois disso, Jesus falou que aconteceria o fim. Então, não sabemos o dia nem a hora, mas os sinais nos mostram que Jesus está voltando. Amém? A próxima pergunta disse assim:
como Jesus virá? De que maneira que Jesus vai voltar? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 24, vamos ler o versículo 30 e 31. E disse assim o versículo 30. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra. Então o quê? Todo o capítulo 24 está falando dos sinais da volta de Jesus. Tá? Então, quando se cumpram esses sinais, ali vai acontecer o seguinte, versículo 30. Então vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa é a maneira como Jesus vai voltar. Quando o mundo esteja em caos, em problemas, então, disse, vai aparecer o sinal lá no céu, porque Jesus vem nas nuvens do céu. E diz que ele virá ali com poder e glória, com milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, tocando as trombetas. E outro detalhe interessante que a gente vê aqui é que Jesus não vai pisar a terra. Jesus fica no céu, nas nuvens, porque diz que é de lá que ele envia os anjos. E são os anjos que vão juntar os escolhidos para nos encontrar com Jesus no ar e assim iremos com ele para o céu. Amém? Então é interessante ver esse detalhe. Então Jesus vem nas nuvens com poder e glória. Alguns falsos cristos que têm surgido no mundo, eles falam, não, eu sou o Cristo, que eu me encarnei, tá? Eu nasci agora novamente como uma criança, eu vim agora, isso, aquilo. Falso. Tá? Jesus virá nas nuvens. E não é um evento assim que vai ficar desapercebido. É um evento tão grandioso que todo mundo ficará sabendo desse momento. Como sabemos disso? Porque está aqui na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 7, ali nos fala o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João disse, olha, todo olho o verá. Não importa se você está no Japão, se você está lá em alguns países da África, na Ásia, em América, não importa. De qualquer lugar, disse, todo olho o verá. Porque imagina um evento desse, um evento onde tem milhares e milhares de anjos no céu tocando suas trombetas, Jesus vindo aí com poder e glória. Como que isso poderia passar desapercebido? Todo olho o verá. Todo mundo vai saber daquilo que está acontecendo. Então, e é muito importante isso. Vamos ler agora outro texto que está aqui no livro de Atos, Atos capítulo 1, o versículo 11. Vamos ler desde o versículo 10 para entender um pouquinho o contexto. E estando os discípulos, obviamente, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de brancos. Eram dois anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Outras versões falam, esse Jesus, do jeito que foi, desse jeito voltará. E como que Jesus foi? Jesus estava reunido com seus discípulos, se despediu e Jesus foi subindo pouquinho a pouquinho. Até que finalmente eles não enxergaram mais. Jesus voltará do mesmo jeito. Ele vai cada vez mais visível. E assim todo olho verá. O grande diferencial é que ele não pisa a terra. A gente vai ver ele lá no céu. E é lá que vamos nos encontrar. Tudo certo? Vamos para a próxima pergunta, que disse assim: o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Ou seja,
de todas as pessoas que aceitaram a Jesus, podemos dividi-los em dois grupos. Pessoas que aceitaram a Jesus e que hoje descansam nos sepulcros, e pessoas que aceitaram a Jesus e que estamos vivos. Tá? O que vai acontecer então com esses dois grupos, dos justos, vivos e mortos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Tessalonicenses. 1 de Tessalonicenses, vamos ler o versículo 4, capítulo 4, vamos ler o versículo 16 e 17. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos parar um pouquinho aqui. O que acontece quando Jesus está voltando nas nuvens? Diz que você vai tocar a trombeta. E quando a trombeta soar, todos os mortos em Cristo, os justos, ressuscitarão primeiro. Aqui já podemos ver algum detalhe. Se vai ter primeiro, é porque vai ter segundo. E diz que na primeira ressurreição ressuscitam apenas os justos, aqueles que morreram em Cristo. Daqui a pouco vamos ver que vai ter outra segunda ressurreição dos ímpios. Mas aqui, quando Jesus volta, acontece só dos justos. Vamos ler agora o versículo 17. Depois da ressurreição aqui dos justos que morreram em Cristo, né? Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E assim nos encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha o processo dos eventos que vai acontecer quando Jesus voltar. Primeiro ressuscitam os justos que morreram, e juntamente com os vivos que estamos aqui, os que não morreram, disse, seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus aonde? No céu? Não, aqui nos ares, tá? Para nos encontrar com Jesus no ar. São os anjos que eles vão nos juntar. Por isso que eu lhes disse, Jesus não pisa a terra. Jesus fica aí no céu, nas nuvens. E nós que nos encontramos com Ele ali. É muito importante a gente entender esses detalhes, porque atualmente existe uma teoria chamada a teoria do arrebatamento secreto, que ensina basicamente que os justos, de alguma maneira, eles vão ser levados para o céu de maneira secreta. A tal ponto que as pessoas vão encontrar só as roupas dessas pessoas que foram arrebatadas. E baseada nessa teoria, existem muitos filmes que tentam colocar na mente das pessoas essa ideia. Mas, lamentavelmente, isso não é uma ideia bíblica. Tá? O que a Bíblia disse que o arrebatamento vai ser visível. Todo olho o verá. Não existe arrebatamento secreto. E todo lugar na Bíblia que fala de arrebatamento, não existe a palavra secreto, só fala arrebatamento. E quando a gente vê os detalhes, a gente entende que esse arrebatamento vai ser visível. Amém? Então é essa maneira que Jesus vai voltar. Vamos ler também 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 até o 54. 1 de Coríntios 15, do versículo 51 até o 54. Disse assim, falando aqui o apóstolo Paulo: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Está falando aqui de morrer. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Em um momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Paulo disse o seguinte, que não é apenas que acontecerá um arrebatamento, mas juntamente com o arrebatamento acontecerá uma transformação. Todos os justos, os que ressuscitaram e os vivos serão transformados em um momento, num abrir e fechar de olhos. Ou seja, há muitas pessoas que morreram por causa de uma doença, morreram às vezes paralíticos, cegos, mas quando elas ressuscitam,
essas pessoas ressuscitam transformadas, diferentes. Inclusive os vivos seremos transformados. Hoje eu estou usando óculos, porque eu preciso, é uma necessidade. Mas quando Jesus voltar por segunda vez, será o dia quando eu vou deixar de usar esses óculos, porque Deus vai me transformar. Ali eu vou enxergar perfeitamente. Por isso disse ali, esse corpo corruptível que se gasta, se desgasta, se acaba, será transformado em um corpo incorruptível. Este corpo mortal que morre será transformado em um corpo imortal. Isso acontece na vinda de Jesus. E quando somos transformados, somos arrebatados e vamos comemorar durante 1000 anos com Jesus lá nos céus. Amém? Vamos para a próxima pergunta, a pergunta número 5. O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? A maioria das pessoas nem estão aí com as coisas de Deus. Às vezes a mensagem entra por um ouvido, sai pelo outro. As pessoas estão preocupadas em trabalhar, ganhar dinheiro, correr para aqui, para lá. Nem estão aí com as coisas de Deus. A maioria. Então, o que vai acontecer com essas pessoas que nunca quiseram aceitar o Evangelho, ouvir e nunca aceitaram a Jesus? Apocalipse capítulo 6. Vamos ler o versículo 15 até o 17. Disse assim: E os reis da terra, os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Ou seja, sempre que a gente lê a Bíblia, o momento da segunda vinda de Jesus é chamado do grande dia da ira de Deus. Ira não para os justos, o grande dia da ira para os ímpios. Para os justos é o melhor dia da nossa existência. É o dia que a nossa maior esperança se torna realidade, momento de alegria. Mas para as pessoas que não aceitaram a Jesus, não quiseram ouvir o Evangelho, é para essas pessoas que vai ser dia de angústia, de tristeza, de pavor, de vergonha. É ali que as pessoas vão lembrar quantas vezes Deus tentou lhes apresentar a sua mensagem através de alguém batendo a porta, através de um CD, de um DVD, e as pessoas rejeitaram. Elas vão lembrar e vão sentir vergonha. Vão pensar, mas por que eu não aceitei se Deus me deu essa chance? Há muito tempo que eu trabalho na igreja, vejo como o ser humano rejeita a mensagem. Já dei livros que as pessoas jogam, DVDs que as pessoas jogam no lixo. E às vezes a gente se pergunta, mas Senhor, por que essa pessoa faz isso? Tem gente que zomba do Evangelho. Tem pessoas que pegam a Bíblia, jogam no chão, pisam, como se fosse qualquer coisa. Mas essas pessoas que nunca aceitaram, quando vejam que tudo que a Bíblia fala se torna uma realidade, então essas pessoas vão sentir vergonha. Não importa se são poderosos, não importa se são ricos ou pobres. Toda pessoa ímpia que não aceitou a Jesus vai sentir vergonha e pavor. Até o ponto de se esconderem, disse aqui, nas cavernas, e vão falar para as rochas que caia a rocha sobre nós, porque esse dia será um dia de muita angústia. É o grande dia da ira de Deus. Eu quero ler outro versículo com vocês, aqui em Apocalipse capítulo 9, o versículo 6. E naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. A vergonha e a angústia que as pessoas vão sentir, os ímpios, será tão grande que eles vão querer morrer, vão querer desaparecer. Mas por mais que procurem a morte fugirá deles. Eles precisam primeiro ver que tudo o que a igreja falou,
O que os justos pregaram é verdade. Eles veem todo o cumprimento, a ressurreição, como os justos são arrebatados para o céu, eles veem tudo isso. Eles entendem que eles rejeitaram realmente a Deus. Mas finalmente, sabe o que vai acontecer? Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, nos mostra a resposta. Vamos ler o versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, depois dos ímpios verem como os justos são arrebatados e levados para o céu, com o resplendor da glória de Deus, disse que os ímpios ficarão mortos, serão destruídos. Toda a face da terra ficará cheia de pessoas mortas. Os ímpios morrerão. Então é isso que acontece na segunda vinda de Jesus. Resumindo os eventos, Jesus vem com milhares de anjos, tocando as trombetas, os mortos em Cristo ressuscitam e juntamente com os vivos justos são arrebatados para se encontrar com Jesus nos ares. Os ímpios, eles veem tudo isso com vergonha e temor. Mas depois que aconteça isso, com o resplendor da glória de Deus, todos os ímpios ficam mortos sobre a face da terra. Amém? Até quando? Até o momento que Deus determinou. E é sobre isso que tem que ver a pergunta número 6. Tá? Porque todos os ímpios ficam mortos. Mas será que eles vão ressuscitar? Vão. Vamos ver o que a Bíblia disse aqui. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler o versículo 28 e 29. Disse assim: Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem feito o mal para a ressurreição de condenação. Jesus está falando claramente aqui, toda pessoa que hoje está no sepulcro, todos vão ouvir a voz de Deus e vão ressuscitar. Todos. Só que disse, alguns vão ressuscitar para a vida eterna. E tem outros que vão ressuscitar para quê? Para serem condenados, castigados. Então existe a ressurreição da vida e da condenação. Essas duas ressurreições não acontecem simultaneamente. Acontecem em momentos diferentes. A primeira ressurreição da vida, que é a ressurreição dos justos, acontece no momento que Jesus volta por segunda vez. Por isso disse, esta é a primeira ressurreição. Só que dali vai passar 1000 anos e aí vai acontecer a segunda ressurreição. Será a ressurreição de todos os ímpios. Ou seja, entre a primeira ressurreição e a segunda, haverá um intervalo de 1000 anos. E durante esses 1000 anos a gente vai estar lá no céu, porque Jesus prometeu, eu estou preparando um lugar para vós. Então quando Ele vem, Ele vai nos levar para o céu durante 1000 anos. Esse é o processo. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo vai existir entre a primeira e a segunda ressurreição? Já falamos que era 1000 anos. Mas eu vou ler para vocês 2 versículos da Bíblia para entender melhor esse detalhe. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Vamos ler o verso 5 e 6. Vamos começar primeiro o 6, depois o 5, para entender melhor. Bem-aventurado, feliz e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Diz aqui, feliz, alegrem-se aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, quando Jesus volta por segunda vez, porque eles não vão passar por outra morte. Agora eles são revestidos de imortalidade. Tá? E o versículo 5 diz o seguinte: mas os outros mortos, ou seja, os ímpios, não reviveram
até que se completassem os 1000 anos. Então aí você vê a separação que eu lhes disse, a separação de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda. A primeira ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos ímpios. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Vamos ler Isaías capítulo 25. Isaías 25, vamos ler o versículo 9. Tá? Você deve lembrar muito bem da história do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, eles cantaram uma música que se chama o Cântico de Moisés. Foi uma música que falava sobre a vitória, sobre a libertação. A mesma coisa acontecerá quando Deus liberta o seu povo no tempo do fim. Quando Jesus volte por segunda vez, a humanidade que foi salva cantará o Cântico do Cordeiro. Qual é esse cântico? É isso que vamos ver. Versículo 9. Naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A segunda vinda de Jesus será o dia mais bonito da nossa experiência. Aquele dia será um dia de alegria. Cantaremos o cântico do Cordeiro, exultaremos, nos alegraremos, comemoraremos, porque será um dia de muitas bênçãos. Um dia de libertação. Uma nova vida começará com Cristo. A pergunta 9 disse: que convite Jesus nos faz hoje? O que Deus está falando para você e para mim? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Vamos ler o versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que Jesus fala para todos nós? Vinde, vinde. Enquanto você tem força, enquanto você está ouvindo a mensagem, vinde. Você está cansado dessa vida, desse mundo, tantos problemas, tanta coisa errada acontecendo, tanto pecado, vinde a mim. Jesus está chamando todo ser humano para que faça parte do seu povo. E Deus está chamando você. Deus está falando para você. Mas, lamentavelmente, existem muitas pessoas, a maioria, que não aceita. A pergunta número 10 disse: qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Vamos ler Mateus capítulo 25, versículo 41. Disse assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus disse: as pessoas que não quiseram abandonar seu pecado, quiseram fazer aquilo que é errado, lamentavelmente, irão para a condenação. E a condenação disse que será com fogo e enxofre. Na verdade, é um castigo, disse que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o ser humano, porque o ser humano foi criado para ter a vida eterna. Mas os seres humanos que não abandonaram seus pecados, juntamente com seus pecados serão destruídos com o fogo. Esse será o castigo final. E isso vai acontecer depois dos 1000 anos. Deus não quer que seus filhos estejam nesse grupo. Deus quer que seus filhos estejam no grupo de pessoas que vão cantar o cântico do Cordeiro, que vão se alegrar, vão comemorar. Mas a resposta está em cada um de nós. Faça a escolha certa. Eu vejo o seguinte também nesse estudo. Quando Jesus veio por primeira vez há 2000 anos atrás, quando ele se encarnou como uma criança, a maioria do povo judeu não estava preparado. Não estava preparado a ponto, inclusive, de rejeitá-lo e crucificá-lo finalmente. Falavam tanto de Deus,
mas que não sabiam a maneira como Jesus ia chegar. E quando ele chegou, o rejeitaram. Hoje nós vivemos numa época onde há liberdade e facilidade de ter acesso à palavra. Nunca antes se falou tanto de Deus quanto agora. Mas existe um problema, que a maioria das pessoas não estão esperando realmente Jesus como deveria dizer. E quando Jesus volte, vai pegar muitas pessoas de surpresa. Por isso que é importante a gente estudar a Bíblia. Que não aconteça o que aconteceu na sua primeira vinda. A maioria das pessoas rejeitá-lo. Que aconteça diferente agora com você e sua família. Que nós, enquanto estamos ouvindo essa mensagem, aceitemos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador. O que está acontecendo no mundo nos mostra que Jesus está perto. Eu não posso dizer para vocês que dia, que hora, ninguém sabe. Mas os sinais nos mostram que está chegando esse grande dia da volta de Jesus. Que você e a sua família estejam preparados, prontos. Amém? Você gostaria de falar para Deus nesse momento e dizer, Senhor, por favor, me ajude a estar preparado junto com minha família, porque eu quero estar no grupo dos salvos. Você gostaria de falar isso para Deus? Amém. Então vamos fazer uma oração? Eterno Deus, querido Pai, por favor, venha abençoar a vida da pessoa que está ouvindo essa mensagem, a sua família. Enquanto há oportunidade, que possamos, Senhor, nos arrepender, confessar os nossos pecados e nos voltarmos a Ti. E naquele dia, quando Jesus voltar por segunda vez, queremos estar prontos no grupo de pessoas que serão trasladadas para o céu. Então, Senhor, nos abençoe, nos ajude. Lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo estudo que tivemos hoje. Que Deus lhe abençoe. O próximo estudo vamos falar sobre o milênio. Tá? O que vai acontecer durante um período de 1000 anos. Não perca, viu? Até a próxima.